É ou não é, Paulo Calçade? Olá, Boa noite. Boa noite a todos. É um jogo legal pelo placar, né? E analisar pelo placar pode ser a pior saída possível para a partida. De um lado, um time que sabe o que faz, que costuma fazer, mas iniciou o jogo sem nenhum compromisso. O Fluminense, lento, espaçado, vazio no centro. O Corinthians, com o Maicon, recupera 2 bolas, aciona o Yuri Alberto e assim tem 2 gols e ainda tem um pênalti, que é muito discutível. Você não consegue encontrar o pênalti. E um golaço do Yuri Alberto. E no segundo tempo, diante desses 3-1, o Fluminense massacra o Corinthians. O Fluminense, no segundo tempo, teve 76% da bola, ou melhor, no segundo tempo, o Fluminense teve 80%, foram 17 finalizações contra uma do Corinthians, 11 escanteios, ou seja, não teve jogo do Corinthians. O Corinthians tentou defender só o seu placar e era um Corinthians que, aí é o contrário do Fluminense. Um sabe o que faz, como faz, mas não fez no início. O outro está no final do campeonato buscando saber como fazer. E aí deu uma melhorada. Porque havia um mínimo de organização. Um mínimo. A gente pode contextualizar o que foi o segundo tempo dentro dessa organização. Mas perto do que vinha jogando o Corinthians teve um esboço de organização construído nesses dias de data FIFA, em que o Flu não teve seu treinador nem sua comissão técnica, que o Anderson, né, o Barros também é assistente, está na seleção, o Eduardo. Então, isso o torcedor do Flu certamente está ressabiado com isso. Mas o que o Flu não pode, Paulo, é deixar os espaços vazios como deixou, tomar gols do Corinthians assim, pensando na final da Libertadores contra o Boca. O Boca está vendo tudo isso e está só esfregando as mãos. Tudo bem, Vitor Birner? Como vai? Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Boa noite ao senhor, ao Pedro, ao professor Calçado, ao Léo, aos fãs das fãs do esporte. Eu acho que o jogo do copo meio cheio. Você pode olhar para ambas as equipes e tirar suas conclusões negativas e positivas. Do Fluminense, que teve dificuldade para se mobilizar para o jogo, isso ficou muito claro no primeiro tempo. O Calçado já falou sobre o assunto, era um esboço do que a equipe costuma ser. Tentando marcar alto, mas dando muitos espaços para o Corinthians, não tendo a troca de passes vertical ou em velocidade que costuma conseguir quando encontra espaço com muita facilidade. E aí tem o segundo tempo do Fluminense, que é um Fluminense jogando em nível muito alto. Muito alto. Esmagando saída de bola, posse de bola, jogadas de criação por ambos os lados, trocas de posições. Aí é o Fluminense que chega à final da Libertadores jogando num nível bastante elogiável. Bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Abraço Tudo a bem. você, Léo, Calça, Birner, o Fã de Esporte ligado com a gente. E o Fã de Esporte também estava ligado com a gente ontem. A gente, para tentar fazer uma sequência, né, do capítulo de ontem do Linha para o de agora, porque a gente prometia até amanhã muito mais sobre essa luta, né? O Corinthians está na luta contra o rebaixamento, não é problema nenhum falar, porque tem 32 pontos e o Santos tem 30, o primeiro time. Então, é um fantasma que assombra. E o que a gente debatia muito ontem era o problema de Cruzeiro, Corinthians, até o Inter pelo resultado de ontem, é que tem uma turma ali embaixo jogando bola, sabendo o que quer fazer. E talvez se fica um gostinho amargo de abrir 3-1 e tomar um empate 3-3, acho que o tal do copo meio cheio que fica opa, parece que a gente também pode jogar bola. Parece que a gente também pode se organizar. É novamente aquela tecla que o Calça bate. Toda hora é janeiro no Corinthians. É um recomeço, é um início, é uma tentativa. No primeiro tempo você vai conseguir encaixar muito também pela falta de mobilização, mas acho que muito de erro técnico do Fluminense, mas muito que o Corinthians também dificultou, de pressão bem encaixada, de uma organização que talvez não tivesse antes. Mas é o que dá para tirar no momento. Não adianta querer ficar, mas se tivesse mais tempo, a gente poderia chegar. Não. A missão hoje é pontuar. Não deu para vencer, mas o Corinthians viu hoje um primeiro tempo que ele não via há muito tempo. Então, dentro da esteira do que a gente vinha debatendo de ontem, de quem apresenta trabalho, de quem está apresentando alguma bola, alguma coisa para se livrar, o Corinthians deixa o seu torcedor com algo ali, dá para ser melhor. Em pouco tempo já deu para melhorar. Talvez em 11 rodadas que faltem, a gente não vai atingir uma excelência esse ano, mas a gente vai conseguir competir. E competindo, estando 2 pontos à frente, quem está com a... Parece pouco, mas você não estar dentro da zona é importante nesse momento. Sem dúvida. Competindo, você olhando que a coisa pode evoluir. Você tem uma pressão coordenada. Você hoje viu muito mais um time ali que deu espaço no segundo tempo, N motivos que a gente pode debater aqui, não necessariamente por uma falta de ideia de trabalho,
Não é uma má notícia esse empate para o Corinthians. Não é para o Corinthians falar, poxa, era para vencer, era para vencer. Não, isso é outro papo. O segundo tempo tem que ser muito separado do primeiro. O primeiro tempo, para mim, é o que fica do trabalho do Mano, desse início de trabalho do Mano ainda, é verdade, mas o Corinthians pode começar a se assustar menos com a turma de baixo que joga bola, porque ele parece, é um primeiro jogo, vai ter sequência, mas que também vai começar a se organizar. Parece que também vai ter um trabalho para começar a chamar de seu. Demorou, é final do ano, são só uns jogos daqui para frente, mas tem algo ali que pode tirar um pouco esse sufoco do corintiano. Eu acho que assim, o Corinthians jogou hoje, né? No segundo tempo muito pouco, mas principalmente no primeiro tempo jogou, teve uma partida de futebol. Ele tinha um plano, jogo. ele tinha um plano. Ele tinha um plano, teve exatamente uma estratégia de futebol. E é o que não tinha, né? Antes da chegada do Mano Menezes e antes desse tempo para trabalhar. A notícia tem que ser essa hoje, por mais que o resultado fique aquele gostinho amargo. Eu penso que... Boa noite, Paulo, boa noite, companheiros. Primeira coisa, assim, se você oferecesse o empate ao Corinthians sem jogar, o Corinthians pegava um pontinho para quem está nessa situação, fora de casa, com o finalista da Libertadores. Então acho que o resultado... Fluminense invicto jogando em casa no Brasileiro, perdeu um jogo, aliás, perdeu só um jogo Botafogo. Apesar dessa circunstância de ter feito 3-1, acho que dá para você entender que é um ponto a se valorizar, especialmente porque, nossa, tem muita gente achatada nessa zona da tabela, então um ponto faz sim muita diferença. Agora, o primeiro tempo, sim, o Corinthians conseguiu aproximar os seus jogadores no meio campo, né, diminuir o espaço. A principal questão do Corinthians da era Luxemburgo era... Meu Deus, um jogador vê o outro de binóculo dentro do campo, né? Era um time largo, espaçado, distante, lento. E hoje você via, sabe, com Fausto um pouquinho mais atrás, com o Maicon, com o Juliano, com o Juan, esses jogadores se buscando dentro de campo, né? Coordenando a maneira de fazer a pressão também, o que gerou várias situações. Então acho que o primeiro tempo é para você anotar. Assim como o primeiro tempo, quem deve anotar é o Almiron, o técnico do Boca. Né? Como foi vulnerável o Fluminense no primeiro tempo? Transição. Exato, nesses pontos de transição, defesa-ataque, né? De como não perder essa bola lá atrás. Claro, a defesa do Fluminense sem o Nino é outra coisa, né? É outra coisa. A diferença que não ter o Nino faz para a saída de bola, para um primeiro passe, para a impostação do jogo, isso é muito evidente. Mas o que era um cenário de aparente até fratura nessa relação de confiança com a torcida, porque a gente viu, né? A torcida pegando no pé de jogador, a insatisfação ali na saída do primeiro tempo com alguns. No final do jogo, o torcedor saiu orgulhoso, né? Porque viu o poder de reação no segundo tempo que o time fez. O Fluminense poderia ter vencido. Você vê aí a defesa que o Cássio fez já no finalzinho. Foram duas defesas no final do jogo. Isso aí já acréscimos. Poderia ter vencido. Então, assim, o torcedor esperava no segundo tempo que se não desse para vencer, no mínimo a resposta de postura, de comportamento aparecesse. Porque é um finalista de Libertadores, o Fluminense pode viver daqui a alguns dias o melhor dia da sua história. Então o torcedor quer olhar para o campo e falar, peraí, eu posso confiar nesses caras. E acho que pelo que o Fluminense fez no segundo tempo, o torcedor, apesar de sair sem a vitória, sai... Acho que o que o Birner colocou ali de dar para ver o copo meio cheio dos dois lados é um pouco isso. Acho que se você quiser